Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. A epístola de Judas, ela foi escrita para tratar de um problema, e não foi escrito para um grupo específico, uma igreja específica. Geralmente as epístolas, o primeiro versículo é sempre identificando quem está escrevendo e para quem está sendo escrito. No versículo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Bom, basicamente a carta é escrita para essas pessoas. Então, se você é chamado, santificado e conservado em Jesus Cristo, essa carta é para você. Ou seja, é para todos nós. Mesmo quando não é, por exemplo, se a carta é escrita para uma igreja específica, aqui não quer dizer que aquela epístola só é válida para aquela igreja naquele momento. Claro que não, porque aqui nós temos a palavra de Deus, mas aqui é uma epístola que ela é, de modo geral, a todas as igrejas, e não apenas a uma igreja. Mas ele está falando contra os falsos mestres. E ele então começa a explicar, e ele aqui no versículo 11 que nós lemos, ele começa a dizer algumas das características que causaram essas pessoas a levar a se tornarem falsos mestres. É muito importante notar que Judas não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para a igreja. E esses falsos mestres não se levantaram do mundo e entraram na igreja. Esses falsos mestres levantaram-se dentro da igreja. Então, aqui há algo que está falando para crentes, para salvos, para pessoas que estão na igreja. Hoje, eu quero falar sobre o tema caindo dentro da igreja. Caindo dentro da igreja. O versículo 11 começa com ele pronunciando um ai. Ai deles. Deles quem? Essas pessoas que caíram. Mas elas caíram dentro da igreja. Existem pessoas, e essas pessoas não são descrentes, são pessoas que estão na congregação, e eu acrescentaria ainda, porque primeiro você cai na igreja, aí depois você cai fora da igreja. Então, antes que você cai, você sai da igreja, você cai aqui. Não é uma questão que você está muito bem, obrigado, sai, você vai para casa e de repente você cai e você some. Não, a queda começa dentro da igreja. A queda começa quando nós estamos frequentando, cantando, até servindo, tendo alguma responsabilidade na igreja. Por isso que o tema, caindo dentro da igreja. Muitas vezes nós frequentamos a igreja, como eu disse, talvez tenha até um ministério, uma função na igreja, e isso às vezes pode dar um ar de segurança falsa. Afinal eu venho para todos os cultos, afinal eu faço isso ou aquilo, afinal eu louvo, afinal eu canto, afinal... E a gente acha que esses afinais estão de alguma forma nos blindando, nos protegendo, nos vacinando contra cair. E não é verdade. Porque esses falsos mestres estavam dentro da igreja e se tornaram dentro da igreja falsos mestres. Ou seja, eles caíram, eles apostataram ainda estando dentro da igreja. Então Judas aqui, ele usa 3 personagens do Velho Testamento para nos mostrar 3 formas diferentes que nós crentes podemos nos desviar mesmo estando dentro da igreja. E nós nos desviamos estando dentro da igreja, e pouco logo a gente se desvia e a gente sai da igreja. A gente não mais faz parte do corpo. A gente se desliga da igreja. Mas o desligamento não começou lá fora. O desligamento, afastamento, esfriamento, apostasia começou aonde? Aqui. A própria palavra apostasia, você não pode apostatar se você está fora. Para apostatar, para ser um apóstata, você necessariamente precisa estar dentro. Essa preposição, esse prefixo grego apó, quer dizer, é na direção de dentro para fora. É saindo, é nessa direção aqui, ó. Tá? É para fora. Então o que acontece? Quando alguém apóstata,
quer dizer que ele estava, mas não está mais. Todo apóstata um dia estava na fé. Todo apóstata um dia estava na igreja. Todo apóstata era um dia, pelo menos nominalmente, aparentemente, externamente fiel. Mas quando aquela fidelidade é apenas externa, nunca é no osso, nunca é no coração, nunca é interno, ela não dura. Ela, mais cedo ou mais tarde, vem à tona e a apostasia acontece. Então hoje eu quero ver aqui o que Judas fala sobre caindo dentro da igreja, e ele vai usar então 3 personagens. O objetivo de hoje é simplesmente nos mostrar a seriedade de vigiar e identificar esses caminhos e aprender a evitá-los ou deixá-los. Pode ser que há pessoas aqui esta noite que estão em um desses processos, seguindo uma desses exemplos aqui que Judas nos traz. Então vamos começar então com o primeiro que ele menciona aqui. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Vamos ver então o caminho de Caim. Abram suas Bíblias para Gênesis 4 e versículo 3. E vamos ver do que se trata esse caminho de Caim. E aconteceu ao fim de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas você lê isso isoladamente e você se pergunta, qual o problema? Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Qual o problema com isso? Ele está ofertando ao Senhor. Ele está fazendo algo correto. O problema é que ele não estava fazendo da forma correta. O problema é que ele estava exercitando uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem fé. Fé, ela é o resultado, ou o que resulta da fé é obediência. Quem tem fé vive eficaz é obediente. Que a fé é saber, crer e fazer. É saber, crer e obedecer. E quando existe desobediência nada mais é do que um problema de fé. Se eu desobedeço, é porque eu não tenho fé em Deus. Se eu desobedeço, não há temor de Deus. Se eu desobedeço, eu não acredito que a Bíblia fala. Então, desobediência é um problema de fé. E o problema de Caim era um problema de fé. Caim não era ateu. Ele adorava Deus. Ele trouxe ofertas para Deus. Então o problema não é que ele não cria em Deus ou estava longe de Deus. Não, ele tinha uma religião, mas era uma religião do jeito dele. A oferta que ele trouxe não foi aceita. E o problema estava não na oferta que ele trouxe. O problema estava no coração. Ele bem sabia que o sacrifício, que a oferta, deveria ser de sangue. Ele sabia disso, Abel, seu irmão, sabia disso. Seus pais, Adão e Eva, sabiam disso. Deus havia ensinado isso a eles. Eles sabiam. Só que ele decidiu que ele não ia fazer aquilo que Deus, ou da forma que Deus queria. Ele ia trazer uma oferta para Deus do jeito que ele achava melhor. E se Deus não gostasse, problema de Deus. Não deu muito certo. E como todo resultado de desobediência, aquilo levou ele a ter um sentimento mal para o seu irmão, que o seu irmão teve a oferta aceita, porque foi uma oferta de fé, uma oferta de obediência, uma oferta conforme Deus falou. Então a oferta de Abel foi aceita, a dele foi rejeitada, e o que ele fez? Matou o seu irmão. E foi expulso, foi mandado para longe. E é isso que toda desobediência, todo problema de fé faz, nos afasta de Deus e do povo de Deus. Naquela época o povo de Deus era basicamente a família, Adão e Eva. Tinha Abel, que ele matou. Tinham outros irmãos e outras irmãs, certamente. A Bíblia não fala. A Bíblia está falando só de Caim e Abel. Mas não quer dizer que não existia mais ninguém, a não ser Caim, Abel, Adão e Eva naquela época. Eles foram os primeiros filhos, mas não quer dizer que foram os únicos filhos. Aliás, nós sabemos que não foram os únicos filhos. Mas a questão é essa. Caim, devido à sua desobediência, seu problema de fé, ele acabou sendo afastado de Deus e do povo de Deus, que era a sua família. Ele foi exilado, mandado para longe. Por quê? Religiosidade sem fé.
uma religiosidade falsa, sem submissão ao que Deus havia determinado. E esse tipo de coisa acontece hoje. E acontece muito mais do que se imagina. As pessoas querem agradar a Deus do jeito deles, como eles acham melhor, como eles acham que é o certo e errado. Só que só existe um Deus e Ele determinou a sua palavra que é certo e errado. Por isso que a palavra de Deus é atacada. Existem versões e mais versões e mais versões. Por quê? Tem que atacar a palavra de Deus. É dito que ela é descontextualizada, ela é antiquada, não é para os dias de hoje. Alguém já ouviu esse argumento antes? A Bíblia é um livro antiquado, não é para os dias de hoje. Pois é, isso é uma mentira que vem da própria boca do diabo. Para quê? Para desacreditar a palavra de Deus. Para fazer exatamente o que Caim estava fazendo. Você pode servir a Deus, você pode adorar a Deus, mas faça do jeito que você gosta. Se você quer adorar a Deus, não tem problema. Você gosta de funk, forró, samba, pagode, não tem problema. Faça do jeito que você quiser. Foi exatamente isso que Caim fez. Ele falou, eu vou ofertar para Deus, mas vou ofertar do fruto da terra, a fruto do meu trabalho, do meu suor. Eu vou plantar, eu vou regar, eu vou colher, vou separar e vou oferecer. E se Deus não gostar, problema dele. Eu vou louvar a Deus do meu jeito. Vou tocar um forró aqui em cima. Vou dançar um chachado para a glória de Deus. E se Deus não gostar, problema dele. Sabe o que é isso? É uma fé sem religião. Eu vou pintar as paredes de preto. Pronto, já começou o pastor com a parede preta. Mas é isso, gente. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu só não leio minha Bíblia, não oro, não vou para a igreja, não falo dele para ninguém, não peço um testemunho. Mas você tem um relacionamento com Deus? Tenho. Sim, Caim. Claro que você tem. E vai dizer que ele está errado. Assim como Caim vai subir a fúria e sai atacando tudo e todos. Por quê? Porque atacou a minha religião, a religião que eu criei, e não o que Deus especificou. Deus não quer que você tenha uma religião. Deus quer que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele. Um relacionamento. Que tipo de pai e filho? Que você ande com Ele, fale com Ele, ouça-o, obedeça-o. Tenha um relacionamento. Não uma série de obrigações, de uma lista de caixinhas para você ticar e dizer, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Deus não está interessado nisso. Deus não quer uma religião morta. Pergunte-se, você obedece a Deus só quando você concorda com Deus? Tem gente que enche a boca e fala, eu acredito na palavra de Deus. Só que eles não param para aí. Eu acredito na palavra de Deus quando eu concordo. Quando a palavra de Deus e eu estamos em acordo, então eu acredito. Mas quando eu e a palavra de Deus estamos em desacordo, vale mais do que eu acho. Isso não é fé. Isso não é crer na Bíblia. Isso é ser como Caim. A sua adoração é movida por costume ou uma fé viva? Como assim, pastor? Você louva a Deus quando? De domingo aqui na igreja? E o resto da semana você faz o quê? Você louva a Deus em casa? Você louva a Deus no dia a dia? Mas pastor, como é que eu vou sair por aí cantando no meio da rua? Gente, louvor não é cantar. Cantar pode ser louvor, mas nem todo louvor é canto. Você pode louvar a Deus no seu coração, você pode louvar a Deus no seu pensamento, você pode louvar a Deus com a sua obediência. Você louva a Deus falando dele, deixando a sua luz brilhar. Tudo isso é louvor. É exaltar o nome dele, é promover o nome dele, é engrandecer o nome dele. Não pense que louvor é igual música. Você pode louvar a Deus com música, com canto, claro, mas não se limita a isso. E certamente não se limita quando a igreja está reunida. Não, nós podemos e devemos louvar a Deus todos os dias, de várias formas. Louvamos a Deus, o seguindo, obedecendo. O caminho de Caim, que é um dos problemas que levou as pessoas a caírem estando dentro da igreja, era uma religiosidade vazia.
é frequentar o culto, dar dízimo, ocupar cargo, fazer tudo isso, mas no fundo, é vazio. Você faz aquilo pelo motivo errado, você faz aquilo por hábito, você faz aquilo por costume, você faz aquilo senão o pastor vai brigar, e o pastor não vai brigar porque eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu faço aquilo porque senão meu pai vai brigar, eu vou fazer isso porque... Eu estou muito contente que você pelo menos veio, mas o motivo não deve ser obrigação, não deve ser hábito, não deve ser costume, deve ser de um coração que quer louvar a Deus, um coração que é grato a Deus. Isso sim é uma religião verdadeira, com fé, e não algo mecânico, com um coração duro, fazendo aquilo de forma ritualística. Eu venho, entro, sento, levanto, canto, sento, ouço o muro, canto, dou minha oferta, sento, vou lá para trás, tomo uma xícara de café, vou embora para casa, e o resto da semana, ó. Aí daqui a alguns dias eu volto e repito. Mas entre uma e outra, não tem nada. Deus é a última coisa que passa pela cabeça de um Caim. Isso vai levar alguém a cair, mesmo estando dentro da igreja. E depois que você cai dentro da igreja, você cai fora da igreja. Primeiro você cai dentro, depois você cai fora. E cai fora quer dizer, você tanto some quanto cai lá fora. Primeiro você cai aqui. Segundo aqui, vamos para Números 22. A segunda forma que Judas usa de como se cai dentro da igreja. Números 22, 38. E Balaão disse a Balaque: eis que vim a ti. Porventura poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. O segundo exemplo que ele usa é o erro de Balaão. Balaão era um profeta. Mais uma vez, Balaão não era uma pessoa do mundo, Balaão não era alguém que estava longe de Deus, não, Balaão era alguém que tinha, digamos, religião. Ele era um profeta legítimo, mas ele tinha um problema. O erro de Balaão foi que ele queria usar a habilidade e o dom, o chamado, o equipamento, digamos, a habilitação que Deus concedeu a ele para ser profeta, ele queria usar aquilo em vantagem própria. Tem muito disso no mundo hoje. Eles queriam usar aquilo em vantagem própria. Agora eu vou dizer uma coisa. Esquece Balaão, esquece o profeta. E nós? Será que Deus lhe deu alguma habilidade, algum talento ou até um dom espiritual? Mas você só usa se for para vantagem própria. Eu tenho um dom de comunicação. Eu tenho um carisma, o que se chama, talvez vulgarmente, eu tenho uma lábia, eu sei. Não é lábia de enganar. Não, você tem uma certa facilidade de prosa. Agora, você vai usar isso o quê? Eu vou trabalhar em vendas, promoções. E por que não uso isso em serviço a Deus? Aí também já demais, né, pastor? Por quê? Diga uma coisa, qualquer habilidade que você tem, quem te deu? Você nasceu com ela? Seja lá o que for. Habilidade, dom natural, dom espiritual. Uma habilidade que você aprendeu. Muitos anos atrás, não era pastor. Entendam, houve um dia na minha vida que eu não era pastor. Entendam isso, tá? Mas não era pastor, era crente. E eu lembro que nós, irmã Simone, nós compramos um Fiat, não tínhamos carro, compramos um carro, um Fiat 147. Quem lembra dessa maravilha? Fiat 147 cinza, apelidado de vinho malgo. Depois eu explico o porquê disso. No documento falava que cabia 5 pessoas. Só que nós já colocamos acima de 10 aquele veículo maravilhoso, abençoado. Para quê? Para ir para a praia? Para ir para a farra? Não, para ir para a igreja. Você é juntando adulto, criança, quem queria ir, e às vezes quem não queria ir. A gente juntava, botava tudo lá, fechava a porta do porta-mala, e lá a gente ia nós, com o nosso Fiat 147.
Chegava na igreja, era só abrir a porta que saia assim, não dá nem nada, só a pressão interna, havia uma explosão de pessoas. Por que aquilo? Deus me deu um carro, Deus me deu a habilidade de dirigir, carteira de habilitação, eu usava para o meu uso pessoal, usava no meu trabalho, por que não usar a prova de Deus? Pastor, Deus me livre, não, Deus me abençoou, eu vou usar. Tudo que eu tenho, seja um bem material, seja uma habilidade que você tenha, use isso para a glória de Deus. Balaão era um profeta, mas ele estava interessado em ver o que ele poderia ganhar com isso. Tanto que ele foi lá para os inimigos, foi falar com Balaque, e Balaque falou, vem cá, você é um profeta do Senhor, mais alto, altíssimo, não é? Sou sim, eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus. Ele falou, não, mas eu não posso fazer isso. Mas deixa eu perguntar para Deus. Eu estou encurtando a história. Deixa eu perguntar para Deus. Me diga uma coisa. Se alguém manda você amaldiçoar o povo de Deus, você tem que perguntar para Deus? É igual você dizer para mim, pastor, eu vou perguntar para Deus. Eu vou orar e jejuar. Eu vou até buscar conselho com o senhor, pastor. Se eu devo ir para a igreja. Você vai perguntar para Deus se deve ir para a igreja? Pergunta para Deus se você pode assaltar um banco. Pergunta para Deus se você pode praticar assalto. Você pode vender drogas, consumir drogas sem bebedaca. Você acha que Deus vai dizer o quê? Pois bem, foi isso que Balaão fez. Ele falou, olha, eu não sei muito não se eu devo amaldiçoar não. Eu acho que não, mas deixa eu tirar uma dúvida com Deus. Ele foi para Deus, falou, Deus, eu posso amaldiçoar o teu povo? O rei ali está me prometendo um monte de dinheiro, um monte de riqueza. E aí, o que você acha? Não há prêmios, mas o que você acha que Deus falou? Deus falou, tu tá doido, homem? Não nessas palavras, mas em hebraico é mais ou menos isso. Tu tá doido, homem? Aí Balaque volta, Balaão volta para Balaque. Deus falou que não. Fez outra oferta. Deixa eu perguntar para Deus. Ô Deus, ofereceu mais recompensa. Sabe o que Deus falou dessa vez? Deus falou assim, vá. Nesse tom, vá. Pastor, você estava lá, você ouviu? Não, mas acredite em mim. Ele falou, vá. Ele foi. Sabe como Balaão morreu? Na batalha. No lado dos inimigos. Morreu. Balaão estava interessado no que ele podia ganhar. O que eu vou ganhar com isso? Gente, essa nossa atitude na vida é passar a vida simplesmente vendo aonde que eu posso ganhar, independentemente do que Deus lhe deu. Gente, Deus lhe deu saúde. Deus lhe deu oportunidades. Deus lhe deu tantas coisas. Deus me deu tantas coisas. E a gente tem que ficar medindo, pensando, eu vou ganhar o que com isso? E como fica o meu tempo? E como fica a minha... Eu tenho um conselho. Cresça um pouquinho. Sabe quem age assim? Uma criancinha de 2, 3, 4, 5 anos. Age assim. Eu. Isso é coisa de criança. Imaturidade. Os pais não pensam assim. Os pais trabalham, sacrificam para dar, sacrificar para os filhos. Aprenda a não ser como Balaão. Esse foi o erro de Balaão. O coração dele estava preso ao lucro, ao ganho. Tesouro nessa terra. Isso que importava para ele. E quando o crente vive assim, ele pode estar na igreja, ele pode vir para o culto, ele pode cantar, ele pode dizimar, ofertar, fazer o que ele quiser, mas ele acaba caindo dentro da igreja. E depois que você cai dentro da igreja, você cai fora. Foi o que aconteceu com Balaão. Então tenhamos cuidado com o erro de Balaão. Ele não amaldiçoou Israel com a boca, mas ele ensinou Balaque como fazer o povo tropeçar. Apocalipse 2, versículo 14. Isso aqui é Jesus ditando cartas. Apocalipse 2 e 3 são basicamente 7 cartas que Jesus, glorificado, ditou a João. Tá? E no versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti.
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja só, Jesus está dizendo, tem aí na igreja pessoas que estão seguindo a doutrina de Balaão. Então não é novidade ter crentes dentro de igrejas seguindo a doutrina, seguindo o erro de Balaão. Isso não é novidade. Aconteceu no Velho Testamento, Jesus fez referência no Novo Testamento, é o que acontece. Há pessoas em igrejas que seguem o erro e doutrina de Balaão. Continuando. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Balaão não fez nada, mas ele foi lá e disse, vem cá, Balaque, é o seguinte, Deus falou que eu não posso amaldiçoar, então eu vou dar umas dicas. Balaão, tu acha, tu estava sendo o que para o povo? Dizendo para Balaque, dizendo para o inimigo, como eles poderiam fazer o povo tropeçar. Você estava sim amaldiçoando, não com sua boca, mas com suas ações, com o que você ensinou aos inimigos, a Balaque. Você falou e falou, você faz assim, assim, assim. Eu não sei exatamente o que ele falou, mas aqui fala que ensinou o povo a comer dos sacrifícios da idolatria. Era para o povo de Deus fazer isso? Não. E que fornicassem. Quem ensinou isso? Quem deu a dica? Balaão. Por quê? Mas eu vou deixar passar essa oportunidade. Ele falou que vai me dar ouro e honra. Eu vou sair perdendo? Não, tudo bem. Deus falou um tom assim comigo, então eu não vou lá amaldiçoar. Mas eu vou chegar aqui e eu vou falar para Balaque como fazer isso. Balaão, você está amaldiçoando o povo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não está amaldiçoando com a boca, você está amaldiçoando com as ações e suas escolhas. Pedro completa falando sobre ele em 2 Pedro 2, em versículo 15. Mais uma vez, Pedro estava escrevendo uma carta para quem? Para a igreja. E ele diz aqui no 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Diga uma coisa, crente, você ama o prêmio da injustiça, você ama a recompensa da justiça, você ama o que a injustiça lhe fornece. Como assim injustiça, pastor? Fazer coisa que é errada, fazer coisa que é injusta, fazer coisa que não deveria fazer, está lhe proporcionando algum ganho, algum lucro? Pois bem, você está amando o prêmio da injustiça. Isso é cair no erro de Balaão. E o crente que está na igreja, seguindo a doutrina, cometendo o erro de Balaão, como Jesus falou em Apocalipse, capítulo 2, e como Pedro apontou aqui, o crente que faz isso, que segue esse caminho, ele cai primeiro dentro da igreja, e depois que cai dentro da igreja, ele cai fora da igreja. Não é novidade. Aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento. Acontece, por quê? Porque esse livro é atualíssimo, não é antiquado, não é defasado, porque o Deus é o mesmo, o coração do homem é o mesmo, os problemas são os mesmos. A palavra de Deus é eterna, não é um chavãozinho bonito. Ela é perfeita e poderosa. Você já fez algo errado porque a oportunidade é boa demais. Apareceu uma chance. Eu já dei esse exemplo faz muito tempo. Meu penúltimo emprego secular que eu tinha antes de entrar no ministério de tempo integral. Trabalhava de segunda a sexta. Sábado, eu evangelizar, fazia visitação, fazia outras coisas na igreja. Domingo, a igreja o dia inteiro. Culto de manhã, culto à noite. À tarde, a gente liderava a evangelização. Eu tinha uma van que a igreja tinha, dirigia essa van para cima e para baixo, pegando, levando pessoa, tudo que era canto. Segunda a sexta. E a minha empresa, não a minha empresa, a empresa para a qual eu trabalhava, temos uma oportunidade, um contrato, e haviam 3 pessoas na empresa, tinha umas 100 pessoas, não lembro, 100, 200 pessoas, mas tinha 3 pessoas que podiam cumprir essa função. Só que esse contrato é todo sábado e domingo.
Então você vai trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo. Nesse contrato à parte, de segunda a sexta de novo. Trabalhando esses 2 dias a mais, ia ser praticamente o salário normal. Porque era sábado, domingo, aí tinha adicional de final de semana, de uma coisa ou outra, e queriam adoçar o pote, porque ninguém tinha trabalhar. Dos 3, eu falei, tô fora. Os outros 2 me amaram, que bom, a gente tá dentro, mais para nós. E assim foi. Até que um deles, não sei se ele ficou doente, saiu de férias, eu não sei. Aí vieram para mim e disseram, agora é com você. Passou esse tempo todo, você nunca fez, e agora o rapaz, eu não lembro se ele estava doente, ou saiu de férias, ou morreu atropelado, realmente eu não lembro qual foi o problema, mas ele falou, agora precisa ser você. Aí foi tudo bem. E durante 1 mês eu fiz isso. Sob pressão, forçado. Tá? Falei com o meu pastor, ele falou, só 1 mês, Ele viu que eu não queria fazer, que eu não tinha feito, falou, não, mas 1 mês, tudo bem. Eu fiz 1 mês. No final desse mês, quando eu recebi o contra-cheque, sabe o que foi que eu fiz? Dei tudo para a igreja. Dei não, fiquei com tudinho, até o último centavo. No dizimei dele, é claro. Mas sabe qual foi a minha reação quando eu vi o contra-cheque? O dobro! Eu recebi o dobro! Eu poderia fazer isso a cada 2, 3 meses, né? Que não ia fazer? Eu sirvo a Deus o tempo todo. O que custa eu fazer esse lucrozinho? Não, isso eu não pensei não. Mas seria muito fácil pensar. Seria muito fácil pensar. Seria muito fácil eu me acostumar com aquela rendazinha não. Você precisa receber em dobro. E não era salário mínimo, era o dobro de um salário bom. Então você entenda, o erro de Balaão é quando você decide, não pensando nas coisas de Deus, não pensando o que vai agradar a Deus, mas pensando, eu vou encher meu bolso, vou ganhar o que com isso? Aí o modo de você enxergar se torna meio nublado. Você na igreja, você vem para servir ou para ser servido? Você vem para ser uma bênção ou só ser abençoado? Venha para receber uma bênção, mas venha para ser uma bênção. Sabia que um corpo é assim? A Bíblia chama a igreja de um corpo. Cada um de nós somos um corpo. A mão, ela é abençoada pelo pulmão, onde tem oxigênio, pelo coração, onde bombeia o sangue, pelos nervos que mandam os sinais, pelos músculos que dão movimento. Mas a mão também ajuda. Por quê? É a mão que pega o alimento e bota na boca. Mas a mão é abençoada por todos os órgãos. Pelo fígado e os rins que fazem a limpeza, pelo estômago, intestino que digere o alimento, pelas pernas que levam ele até a geladeira. Ou seja, a mão é abençoada pelo corpo, mas a mão também abençoa o corpo, porque um corpo sem mão fica limitado. E nós somos um corpo. Nós devemos sim buscar ser abençoados, mas também sim buscar ser uma bênção. Balaão não estava interessado em ser uma bênção. Ele não estava interessado no bem-estar do povo. Ele foi e ensinou os inimigos de Deus como fazer o povo tropeçar e cair e comer do que foi profanado e cometer fornicação. E ele estava nem aí porque ele ganhou o prêmio dele. Eu vou trabalhar nesse projeto aí, eu não quero saber se vai ter alguém para pegar as pessoas para ir para a igreja, vai organizar a evangelização, se vai fazer o culto infantil, eu não interesso, eu quero encher o meu bolso. Eu tenho que ir atrás do que é meu, eu tenho que correr atrás dos meus interesses. A minha Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, não a minha justiça, a justiça dele. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. E eu te digo uma coisa, todas as outras coisas me foram acrescentadas.
Mereço? Eu não mereço. Mas eu sempre busquei colocar Deus na frente. Alguns meses depois disso, recebo um telefonema. Alô, sou fulano. Trabalho numa agência de contratação. Temos uma vaga assim, em tal lugar. Tem interesse? Eu falei, primeira coisa, quem é você e como você sabe que eu existo? Eu não mandei currículo para ninguém, eu não sei. Alguém deu uma... Eu francamente, até hoje não sei como é que conseguiram, mas conseguiram. Era um emprego muito bom. Foi meu último emprego secular. Mas muito bom mesmo, vocês não acreditam quão bom foi aquele emprego. Pertinho de casa. Um monte de mordomia. Mas tem uma coisa, são 3 entrevistas, você vai ter que vir uma sexta, outra sexta e outra sexta. Eu falei, não dá. Isso não é justo no meu trabalho. Eu vou defalcar a minha empresa. Sabe que isso também é servir a Deus, é ser honesto com o seu patrão? Isso é louvar a Deus? Eu ia ter que mentir para faltar 3 sextas-feiras. Eu falei, dá não. Tá, tudo bem. Volto já. Eles concordaram em fazer tudo em um dia só. Eu falei, um dia eu consigo. Então fui lá, fiz as 3 fases. No outro dia fui contratado, dei meu aviso prévio e fui para lá. Foi o melhor emprego da minha vida. Em todos os sentidos, financeiros, materiais, tudo. Eu consegui aquilo? Eu nem mandei currículo, não estava nem procurando. Mas sabe o que é isso? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoa quando honramos a Ele. Balaão estava interessado nele. E acabou morrendo com os inimigos de Deus. Como é que você cai dentro da igreja? Você comete o erro de Caim, que é uma religião a seu modo, do seu jeito. Você cai no erro de Balaão, que está interessado em eu. Isso é perigoso, porque é muito sutil. Muito sutil. E você cai. Números 16. Vamos para o terceiro e último exemplo que Judas usou de como se cai dentro da igreja. Ele falou sobre a rebelião de Coré. A Bíblia chama disso, em alguns lugares, de a contradição de Coré. A contradição não é porque ele se contradisse, é a contradição contra Moisés. Coré se insurgiu contra Moisés. Números 16, versículo 3. E ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão. Aí que vem a contradição, a rebelião. E disseram-lhes, basta-vos, porque toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Está vendo aqui como é que sutil a coisa? Era parcialmente verdade, mas era uma verdade camuflando a rebelião. A rebelião contra a autoridade. Aí você fala, pastor, a sua autoridade, minha autoridade? Gente, eu não tenho autoridade nenhuma. Aqui está a autoridade. Eu apenas sou o mensageiro da autoridade. Gente, há quantos anos eu digo isso? Se eu pregar, ensinar, aconselhar alguma coisa e não lhe mostrar daqui, ignore. Agora, se eu te mostrar alguma coisa daqui, então não me ignore. Porque se você me ignorar, você está ignorando quem? Deus. Então, quando Coré se rebelou contra Abrão e Arão, seu irmão, eles não estavam se rebelando contra a pessoa, Arão ou Moisés. Ele estava se rebelando contra quem? Contra Deus. Porque Moisés fazia tudo e Arão fazia tudo que Deus falava. Lembrando que eles não tinham a Bíblia. Então Deus falava através de Moisés e através de Arão. Inclusive foi Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Então você entende, eles não tinham Bíblia nenhuma. Moisés estava no processo de escrever. Então eles não tinham Bíblia. Então,
Como é que a gente sabe das coisas? Eu vou falar para o meu servo Moisés. Eu vou falar para o meu servo Arão. Aí levanta Coré, e a gente lê aqui. Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e disseram, basta-vos. Sabe o que é basta-vos? Ele fala, chega, para. Vocês estão pensando o que, Moisés? Estão pensando o que, Arão? Porque toda a congregação é santa. Vocês precisam dizer isso. Ô pastor, todos nós somos santos aqui. Continua. Cada um deles, e o Senhor está no meio deles. O Senhor não está no nosso meio? Claro que está. Veja como é sutil. Eles disseram, chega, vocês dois estão mandando, vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor. Moisés estava liderando o povo, foi isso para o que Deus o chamou para fazer. Eu estou aqui nessa igreja, não foi ideia minha, não foi minha habilidade, meus recursos, nada. Eu estou aqui porque Deus mandou. Agora entendo e eu repito, eu não sou autoridade nenhuma. A minha autoridade vem da palavra de Deus. Eu não tenho autoridade de mandar na vida de ninguém, nem quero ter autoridade. Moisés não estava querendo mandar ninguém. Deus falava com ele, ele falava para o povo. Pode ler, vez após vez. E diga ao povo isso, aquilo, assim, assim. E Moisés dizia. Vamos fazer um tabernáculo, vai ser assim, assim, assim. Juntem isso, faça assim, faça assado. Olha, vai vir codorna, vai vir maná, vai vir... Deus falava, Moisés falava para o povo. Eles estavam se rebelando contra Deus, não contra Moisés. E muitas vezes o que acontece é isso. Quando nós nos levantamos sobre qualquer autoridade, em casa, com os pais, no trabalho, a Bíblia fala que toda autoridade vem de Deus, não há autoridade que não seja de Deus. Você pode não gostar desse ou daquele presidente, mas sabe uma coisa? Sabe quem colocou ele lá? Seja lá quem for presidente, Deus. E Deus coloca líderes para abençoar ou para disciplinar e julgar o seu povo. Mas ele que coloca. Por isso que devemos ser sujeitos às autoridades. Ah, mas não votei nele. Não interessa. Conquanto que isso não vá contra a palavra de Deus. A autoridade falou que é proibido ler a Bíblia. Eu sinto muito autoridade. Eu vou honrar primeiro Deus do que você. A autoridade proibiu ter culto. Sinto muita autoridade. Isso vai contra a palavra de Deus. Eu não vou me submeter a isso. A autoridade mandou eu queimar a Bíblia. Eu sinto muita autoridade. Eu não vou me submeter a isso. Mas a não ser que seja uma coisa contrária à palavra de Deus, devemos sim nos submeter à autoridade e orar pelas autoridades. Eu sei, é difícil. Mas é o que a Bíblia manda, gente. Porque toda autoridade, não há autoridade que não venha de Deus. Não há. Seus pais, autoridade. Vem de Deus. Pastor, e o meu patrão? Não. Mude de trabalho. Não gosta do patrão? Peça demissão, procure outro emprego. Se for da vontade de Deus, ele vai te dar outro emprego. Se não, submeta-se ao patrão. É uma autoridade. Tem autoridades que nós podemos escolher. Por exemplo, eu não gosto do governador de Alagoas. Então vamos morar na Bahia. Pior ainda. Vai morar no Paraguai. Pronto. Entendeu? Você pode sair dessa cidade, desse estado, desse país e ir para outro canto. Temos escolha. Mas algumas escolhas nós não temos. A autoridade de Deus. Essa autoridade. Então, o erro que nós vemos aqui de Coré era uma rebelião contra a autoridade. Todos nós somos santos. Podemos dizer isso aqui, como eu disse. Então cada um faz o que quer, porque todos nós somos santos. Deus não me colocou aqui porque eu sou melhor do que ninguém. Ou que eu mando na vida de ninguém. Ou tenho autoridade sobre ninguém. Não tenho. Mas eu devo trazer a palavra de Deus, aconselhar com a sabedoria de Deus,
E como diz o ditado, matar a cobra e mostrar o pau. Mata a cobra e mostra o pau aqui, ó. Se eu não puder mostrar o pau, o porquê, então completamente me ignore. Pastor, por que você disse isso? Ah, porque eu acho. Não, se eu acho, então o meu achar é igual ao seu achar. Não vale nada. Você acha, eu acho, eles acham. Grande coisa. Agora, se eu estou mostrando aqui, ó, leia, aqui, ó. Está dizendo o que aqui? Então não sou mais eu que estou falando. É Deus que está falando. Coré se rebelou contra a autoridade. Note que essa rebelião veio maquiada de uma linguagem piedosa. Todos nós somos santos. Uau! Para quem não está ligado, até cai nessa conversa, né? Nesses argumentos rasos, aparentemente piedosos. Mas por trás da linguagem piedosa, Coré tinha uma ambição e uma rebeldia que já estava, ó, borbulhando no coração, e tudo que está no coração sai pela boca. A boca fala do que está cheio o coração. O coração de Coré estava cheio de ambição e rebeldia. Aí as palavras começaram a vir. Sintomas para ficarmos de olho em relação à rebelião de Coré. Você critica a liderança publicamente ou no coração? Não, pastor, é só no coração. Pois é, se está no coração, um dia vai sair pela boca. Pior, você critica em frente dos seus filhos. Isso chama-se dar um tiro no pé. Tiro no pé. Usa-se argumentos espirituais para encobrir a rebeldia. Coré fez isso. Maquiou a rebeldia com palavras espirituais, argumentos espirituais. É rebeldia do mesmo jeito. Não muda nada. A rebeldia raramente começa de fora. Sempre começa aqui, ó. Aí sai. E esse é um dos pontos que Deus colocou na Bíblia, que causa pessoas a caírem dentro da igreja. Em Coré estava lá no povo, estava no arraial, no acampamento. Coré atravessou o Mar Vermelho. Coré viu a Páscoa. Coré viu a coluna de fogo, a de fumaça. Comeu os codornos, comeu o maná, a água que fluía da rocha. Coré fazia parte. Coré estava dentro. Assim como Balaão estava dentro, assim como Caim estava dentro, assim como você e eu estamos dentro, mas nós mesmo dentro, nós caímos por dentro e depois caímos para fora. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que precisamos vigiar. Eu estou indo no caminho de Caim, eu estou caindo no erro de Coré, eu estou caindo no caminho de Balaão. Tanto que Pedro e Jesus referenciaram Balaão por nome. E não sabemos mais detalhes do que ele aprontou lá atrás. E o porquê que ele aprontou lá atrás. Então não é nada novo. Não é nada que faz tempo, acabou, enterrado. Não acabou e não está enterrado não. Está muito vivo no meio de nós. E nós precisamos vigiar. Ou nós vamos cair por dentro. E depois cair para fora. Judas diz que pereceram na contradição de Coré. Pereceram. Quer perecer? Hebreus 3,17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu vou ter que dar conta das suas almas. Ai, pastor, às vezes você pega umas coisas, eu vou prestar conta. Eu não quero que um dia lá no céu, algum de vocês
Ah, mas o pastor não ensinou a gente isso. O pastor não falou que isso era errado. Não, eu não. Inclusive é por isso que tudo aqui é gravado, editado, arquivado, tá? Lá no Tribunal de Cristo, você diz, não, Jesus pode parar. Vá lá no canal, no YouTube, vá lá, faça uma busca. Ah, sabe? O pastor ensinou sobre isso 500 vezes. É que eu faltei nesses cultos. Ah, você faltou nesses cultos. O problema agora é de quem? Sabe o que é, Jesus? Eu não sabia. Você tinha um pastor, muito simpático por sinal, que ensinou tudo isso para você. Mas tu não foi, tu não ia, tu faltava mais do que ia. Gente, toda pregação dessa igreja e da outra está gravado, disponível em vídeo, em áudio, em cores, som estéreo, Dolby. Você perdeu um culto? Vai lá e escuta a mensagem. Ah, então não estou ocupado. Você não veio para o culto, não escuta a mensagem, você não quer. E tudo bem, não queira. Mas eu vou prestar conta da sua alma. Então sim, haverá dias que eu vou trazer mensagens que vão fazer algumas pessoas ficarem assim, ó. Mas, você entendeu, né? Eu vou de novo. Porque velam por vossas... Sabe o que é velar? É vigiar. É tomar conta. Velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas dela. Eu vou prestar contas. Por isso está tudo catalogado, certo? Aquele grande dia, só vou mandar os links lá e vão todo mundo saber o que estou falando. Então não seja crítico. Não seja crítico no seu coração. Mas, pastor, o que tem? Meu coração é meu, eu sou crítico do que um quiser. O problema é que o que começa no coração, cria raízes, cresce e acaba saindo pela boca. Agora a sua crítica está contaminando outras pessoas. Daqui a pouco tem uma panelinha, daqui a pouco tem um grupo. Nunca ouvi isso aqui na igreja. Que eu saiba, né? Mas não seja crítico. Entenda. Eu velo por vossas almas. Eu digo isso. Se alguém tem alguma pergunta sobre qualquer coisa, qualquer assunto debaixo do sol, tem uma dúvida ou não concorda, ligue para mim, manda uma mensagem, marca uma hora, eu vou na sua casa, a gente vem aqui, a gente vai almoçar, você paga, é claro, mas a gente vai... E eu mostro o porquê. Eu não vou dizer, ou você crê nisso, ou você não. Eu vou mostrar, aí você decide o porquê que eu estou dizendo isso. Aí você pode escolher, eu vou acreditar ou eu vou simplesmente rejeitar, porque eu não quero e pronto. Para mim é o seu direito. Você pode plantar o que você quiser, agora não reclame na hora de colher. E a colheita vem. A colheita sempre vem. Eu vou dizer que eu estou pensando em plantar um pé de abacate, para substituir o pé de jambre que as cabras destruíram. Sabe quanto tempo demora para um pé de abacate dar o primeiro fruto? 7 a 8 anos. Mas vem. 7, 8 anos, mas vem. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pode ser com um abacate, só vindo aqui há anos, mas vem. Deus me perdoe a minha inveja. Lá na sombra tem uma irmã vizinha, tem uma árvore enorme, um pé de abacate. É assim de abacate. E toda vez que é de abacate eu peco, eu olho para aquilo e eu cobiço e tenho inveja dos abacates da irmã. Sabe o que é aquilo? Demorou, mas veio. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas vem, sempre, sempre vem. Como é que o senhor sabe? Deus disse, está escrito. Bom, você já orou para a liderança da igreja esta semana? Tem que fazer isso. Não que há motivos de crítica, porque nós temos uma igreja perfeita, um pastor perfeito e liderança perfeita, então não tem para quê, mas mesmo assim, ore. Ore. Resumindo, Caim, Balaão e Coré.
Não eram descrentes declarados, não eram mundanos no sentido da palavra. Eram pessoas que tinham contato com Deus, com as coisas de Deus, mas escolheram caminhos errados. E todos pagaram preço. Coré pereceu. Balaão morreu com os inimigos. E Caim foi exilado. Foi colocada uma marca nele. Para que todos soubessem o que foi que ele fez. Foi separado da família, de Deus, de tudo. Vamos embora. Nada bom vem de cair dentro da igreja. Que primeiro você cai dentro, depois você cai fora. O maior inimigo não é lá fora. Jesus falou que ele edificaria a sua igreja. Ele disse assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer isso? Note, não era o inferno que estava atacando a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não resistirão às investidas da igreja. Então o problema de uma igreja, nenhuma igreja é destruída de fora para dentro. Eu digo mais, sempre, historicamente, sempre que existe perseguição na igreja, a igreja cresce. China, Coreia do Norte, todos esses lugares. Muitos países muçulmanos hoje está havendo um verdadeiro avivamento de almas salvas. Onde há perseguição, a igreja cresce. Porque não é nada lá fora. Onde a igreja está com problemas sérios? Europa, Estados Unidos e sim Brasil. Por quê? Qual perseguição tem nesses países? Hoje a Europa deu ciclo total, né? Durante quase um século não teve perseguição nenhuma. Ficaram tão frios, agora a coisa mudou. Os Estados Unidos estão indo nesse caminho. Por quê? Não tem oposição, não tem perseguição, não tem nada, é fácil. O problema da igreja começa aqui dentro. O problema do crente começa aqui dentro. É sempre de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. De dentro para fora. Examine seu coração. Com sinceridade, franqueza para si mesmo. Talvez você já colocou um pé ou dois, ou já está adentrado faz tempo em um desses caminhos, eu não sei. Mas um dia eu vou saber. Um dia todos vão saber. Balaão era um profeta, respeitado. Tenho certeza que na época, nossa, Balaão morreu, onde é que está? Ele está lá com os inimigos, está lá com Balaque, morreu lá. Traidor, pois é, lá. Caim, todo mundo ficou sabendo, foi colocada uma marca, para que todo mundo soubesse que ele foi o primeiro homicida no mundo. Coré pereceu. Primeiro você cai dentro da igreja e depois você cai fora. Sempre começa dentro. Cuidado. Eu vou terminar com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12. Portanto, qualquer que pensa está em pé, olhe que não caia. Pensa está em pé, olhe que não caia. Caim, Balaão e Coré.